É uma fotografia bastante antiga, terá seguramente mais de 45 anos. Eu tenho quase 50, esta fotografia eu deveria ter uns 3 anos, uns 2 anos. E é uma fotografia que se passa num casamento, num dos vários casamentos que em criança tive que ir. Os casamentos para as crianças são uma maçada. E esta fotografia, eu estou ao colo da minha mãe. É inverno e, portanto, as roupas refletem esse inverno que era. Eu sou uma criança que está ao colo da mãe, a mãe bastante mais satisfeita, com um sorriso bastante mais rasgado do que eu própria. E cá estou eu com as minhas bochechas e um ar relativamente aborrecido, sem perceber muito bem o que é que estava aqui a fazer, com uns cortinados e umas cadeiras numa sala, aparentemente em espera. Marta Temido, ex-ministra da Saúde, nasceu em Coimbra a 2 de março de 1974. A mãe era professora de português e história e o pai magistrado do Ministério Público. Marta Temido disse em tempos que nunca se imaginou ministra e que foi para a saúde por mera casualidade. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década que é também a minha, e como as suas vidas, as nossas vidas, foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. O novo Kia EV6 patrocina o podcast Geração 70. Kia. Movement that inspires. Marta, como é que era a sua vida nessa altura? Como é que era a vida dos seus pais? Estavam onde? Era uma vida relativamente instável em termos geográficos, porque eu nasci em Coimbra, mas por força das circunstâncias de trabalho dos meus pais, andei um bocadinho por vários sítios do nosso país até aos 12 anos. Que sítios foram esses? Vários. Viseu, antes Arganil. Os meus pais, quando casaram, foram logo para a fronteira do Alentejo, depois vieram a Coimbra e eu nasci em Coimbra, depois também Castelo Branco, e normalmente com um sítio destes que eu acabei de referir como ponto de apoio e o meu pai e a minha mãe a circularem diariamente, a minha mãe para a escola, para dar aulas, lembro-me que deu aulas na Gardunha, no Fundão e, portanto, com viagens diárias e o meu pai também às vezes com viagens, portanto, tentavam eles, eu não tentava nada, que era muito pequena, tentavam encontrar um ponto de apoio. E depois, a partir daí, eram os locais da colocação, onde era possível. E como é que era a ligação da família? Portanto, era uma vivência muito do núcleo duro nessa altura? Era, Bernardo, era uma vivência muito do núcleo duro, porque eu tenho uma irmã mais nova, mas nesta fase ainda éramos só nós os três e, portanto, a restante família, a família mais alargada, avós, primos, tios, estava tudo em Coimbra e, portanto, nós éramos os três que nos deslocávamos quando isso já era possível acontecer. Também houve e como é que uma eram fase as em que não era. viagens nessa altura? Eram horríveis. Era uma coisa absolutamente horrorosa. Eu acho que é por isso que até hoje eu não enjoo. Mas lembro-me, por exemplo, a estrada entre Coimbra e Castelo Branco era uma coisa absolutamente, era uma tortura. Era longas horas? Longas horas, 3, 4, 5 horas de viagem, uma paragem a meio do caminho, na Sertã, normalmente, para retemperar forças, para almoçar, e às vezes com enjoos de esta ou aquela pessoa que transportávamos no carro e que tomava uns comprimidos para o enjoo, que eu felizmente como criança olhava para aquilo um pouco admirada porque eu não enjoava. E a vida dos seus pais nessa altura? Era uma vida de classe média, uma vida... Era a vida de um casal que está a iniciar a sua vida.
Portanto, os meus pais casaram bastante novos. Eu nasci, tinha o meu pai 23 anos e a minha mãe 21 anos, portanto a filha mais velha. Era uma vida difícil, os anos 70 não eram os anos 90. E eu recordo-me bem dessa diferença, de sentir essa diferença, até em termos de poder de compra e da elasticidade que havia. Mas em que aspecto? Tudo era diferente daquilo que é hoje, as coisas eram mais contadas, em termos de às vezes que se ia almoçar fora. Mas lembra-se desses dias? Olha, lembro-me de uma coisa que tenho ideia que a minha irmã mais nova já não se lembrará, que é, eu gostava muito de ler, e havia direito a um livro, e era ótimo, a um livro por mês comprado. Depois o resto dos livros iam-se buscar à biblioteca, a biblioteca itinerante Carlos Gulbenkian. Fiz a minha escola primária numa escola pública. E na escola havia crianças com famílias muito diferentes, muito variadas, umas com mais capacidade financeira, outras com menos capacidade financeira, e isso também se notava. Olha, notava-se em coisas simples, nos bolos que se podia comprar. Na altura os bolos não eram um pecado para a obesidade, porque comiam-se poucos. Eu ainda sou do tempo em que se comprava uma coisa horrorosa, que era um chupa-chupa gelado que se chamava Fá, que tinha uma música inacreditável e que dizia qualquer coisa se queres ser dos nossos tens que ter um Fá. Fá é fabuloso, é fundamental. E portanto nós levávamos para a escola, acho que era 50 cêntimos, era uma insignificância, e no verão podíamos comer aquela barra gelada que se vendia numa drogaria, numa mercearia, ali na saída da escola. E esse país, quando olha para ele, o que é que sentia das apostas que eram feitas, por exemplo, na questão da educação, que era uma área que conhecia bem, até por causa da sua mãe ser professora, sentia que havia grandes diferenças entre as classes sociais, sentiu-se uma privilegiada pelo facto de ter uma mãe professora? Senti-me quase sempre na vida uma privilegiada, não necessariamente por a mãe ser professora, mas pelo ambiente que tinha em casa. De facto era um ambiente com livros e com alguma capacidade de fazer algumas economias que permitiam viagens, que permitiam ir às exposições, mesmo quando estávamos em terras do interior do país, havia essa preocupação de vir a Lisboa, de ir aqui ou ali ao estrangeiro e de ver um museu ou isto ou aquilo. Com que idade é que viajou pela primeira vez para o estrangeiro? 6 anos, 7 anos, coisas Muito muito cedo. pequeninas, mas coisas muito, comparado com aquilo que os miúdos das gerações a seguir tiveram, não é nada. A sua primeira viagem ao estrangeiro foi onde? Eu penso que terá sido a minha primeira viagem ao estrangeiro. Eu recordo que estava Foi em a Castelo Espanha. Branco, deve ter sido a Espanha. E ainda com uma coisa que hoje também me dá imensa vontade de rir, que é a presença dos guardas da alfândega a olharem para dentro do carro na volta de Espanha, para aquilo que nós trazíamos, para ver se não era contrabando. E eu lembro-me que nessa primeira viagem era a altura do Natal e compraram-se bonecas para as primas todas, e eu estava com imenso medo que aquilo fosse tudo considerado qualquer coisa que eu não percebia muito bem o que era, e portanto agarrei mais bonecas todas e acho que se o guarda dissesse alguma coisa eu lhe mordia. Mas de avião, lembra-se? Com que idade é que tinha? De avião foi muito mais tarde, já tinha mais idade, já tinha mais de 10 anos quando fiz a primeira viagem de Para avião, onde? acho que foi a Paris. E era uma grande diferença que encontrava na altura. Ai, brutal. Para já a questão da diversidade étnica, que era uma coisa que em Portugal não se notava, e que eu achei curiosíssimo, porque havia em Paris também já gente vestida de outra maneira, outras etnias, muita gente na altura a tocar no metro, gente jovem, gente velha, animais que eram animais domesticados e que faziam umas gracinhas. Nesses anos em Portugal não se viam pessoas de outros países. Pelo menos nos sítios onde eu vivia, não. Portanto, acredito que Lisboa já fosse diferente, mas a minha chegada a Lisboa dá-se muito tempo depois e, portanto, Coimbra, Castelo Branco, as terras mais do interior do país e mais da província, digamos assim, não. E quando é que, no meio de tudo isso, começa a despertar a sua consciência política? Ou
ou a sua consciência cívica? Bom, eu acho que havia 2 ou 3 momentos no ano Não sei se participou em algum partido antes do PS, se esteve envolvida. Não, nem nenhuma juventude partidária, nem Movimentos estudantis. Nem movimentos estudantis, nem no tempo da minha passagem pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que era um meio bastante politizado, Claro. Mas nunca fui parte ativa, portanto... Mas porquê? Não era chamada para isso ou simplesmente não ligada? As duas coisas. Eu sou por natureza bastante tímida e, portanto, não era aquela jovem que toma a iniciativa, que tem a proatividade de procurar. Por outro lado, era também, eu olhava para aquele ambiente e para aqueles núcleos de uma forma, achava-os relativamente fechados. E, portanto, não propriamente disponíveis para receber, para integrar. Portanto, eram núcleos que funcionavam, núcleos de amigos que funcionavam um pouco fechados sobre si próprios, com as suas próprias pessoas. Mas porquê é que se lutava nesses anos em Coimbra? Eu sou do movimento estudantil anti-propinas, quer dizer, eu a primeira manifestação a que fui, portanto, lá está, não estou no movimento, não faço parte, mas participo, foi exatamente movimento estudantil, no caso, ainda por acaso falhou-me a greve à Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior. Eu sou do último ano de PGA. E, portanto, isso ainda é num liceu. Depois eu entro para a faculdade em 92 e tenho ideia, mas já não posso jurar, que foi talvez o primeiro ano em que houve atualização de propinas. Mas chegou a ir a essas manifestações anti-PGA? Sim. Isso, sim. E hoje entendo melhor qual é que era a ideia dos governos de então? Hoje entendo melhor qual era a ideia dos governos de então, sem dúvida nenhuma. Em que aspecto é que entendo melhor? Que era no aspecto da necessidade de a avaliação existir e ser criteriosa. Não sei se o modelo Prova Geral de Acesso era o melhor modelo. Pessoalmente, a ideia que tenho é que favorecia quem já tinha um ambiente familiar, sociocultural apto à discussão, à escrita, à reflexão e ao pensamento, e desfavorecia eventualmente quem tivesse tido uma escolaridade mais apenas conduzida pela escola, portanto sem tantas oportunidades outras. E em relação à questão das propinas, também a ideia de que compreendendo que o ensino universal gratuito possa ser uma aspiração, sou francamente mais favorável às medidas de discriminação positiva. Talvez a universalidade é boa, é interessante, é um desafio, mas não sei se temos condições para oferecer em todas as áreas e provavelmente essa é uma daquelas em que vale a pena ver os pesos e contrapesos. Despertou aí algum olhar para a política ou foi muito mais tarde? Não, o olhar para a política tinha despertado muito mais cedo, na verdade, porque com os meus pais falava-se de política. Falava-se de política à mesa. Os seus pais não eram... Com que orientação partidária? Esquerda, em sentido amplo. Para ser totalmente honesta, ainda hoje não sei em que partido vota o meu pai. Acho que ele nunca me disse. Nunca lhe perguntou? Mesmo, já perguntei, mas acho que nunca tive resposta face a essa questão. Havia muito respeito. Mas eram de esquerda porquê, os seus pais? Bom, porque desde miúda que os desfiles do 25 de Abril, os desfiles do 1º de Maio, a música, determinadas leituras eram uma constante e estavam disponíveis. Não eram impostas, mas estavam disponíveis. Portanto, era natural que esse caldo de cultura proporcionasse um determinado desenvolvimento. A sua irmã também desenvolveu essa cultura de esquerda? Sim, creio que sim. Talvez até mais do que eu. A sua irmã é médica? A minha irmã é médica. E como é que se deu a Ministra da Saúde e a irmã médica?
Como são sempre duas irmãs, como são quase sempre duas irmãs, mas com óbvias discussões sobre alguns temas, óbvias discordâncias, alguns debates acesos, mas também acho eu capacidade mútua de aprender. Desenvolve essa cultura de esquerda, muito por herança dos pais. Sim, eu diria que sim. E depois a vida vai direcionando para o Partido Socialista. Como é que foi essa sua relação com o PS? Bom, teve muito a ver com as eleições diretas em que o Partido Socialista apresentou a possibilidade de os não militantes escolherem o líder do partido e depois candidato a primeiro-ministro. As primárias. As primárias, exatamente. Quando foi António Costa e António José Seguro. Exatamente. E depois, a partir daí, estávamos também num tempo politicamente difícil, estávamos sob intervenção, foram anos em que havia muito debate político, muito aceso sobre as escolhas que eram feitas e da minha parte também já uma outra maturidade, já integrada em termos, completamente integrada em termos laborais, a trabalhar na saúde e, portanto, com um desenvolvimento que foi amadurecendo, que foi sendo feito e que acabou por levar a uma maior proximidade com o Partido Socialista. Não quer dizer que não tenha andado, porque andei próxima de outros partidos de esquerda anteriormente, até em eleições mais locais, autárquicas. Do Bloco de Esquerda? Não, do PC. Do PC. E depois as coisas foi um caminho que foi sendo feito, foi um caminho de aquela velha história do companhão de ruta que depois a determinado momento sente a necessidade de ser mais participativo. Essa necessidade foi claramente com as primárias e depois a partir daí foi um afeto que se foi criando e uma relação de necessidade de participação mais militante. Eu hoje penso que os partidos são entidades mal amadas, mal vistas, Também os exemplos nem sempre são os melhores. Por isso mesmo, cabe-nos mudar os partidos, se queremos ter democracia, porque não há de facto democracia sem partidos, sem política. Mas essa ligação ao PS e esse maior envolvimento nesses tempos da Troika foram certamente muito motivados também pelo que se passou no país com essa intervenção externa. Completamente verdade, completamente verdade. Acho que aí foi foi mesmo uma afirmação, uma escolha já racional, já adulta, já madura, sobre o que é que quero, o que é que entendo que é correto, para que lado é que eu quero que vá o meu país, para não falar da minha Europa. E não é curioso que a mesma Marta Temido que sentiu esse impulso quando houve essa intervenção externa e quando viu que o Estado não estava a conseguir responder à população na devida medida, integrou um governo onde muitas vezes, por via das cativações, por via dos chamados brilharetes orçamentais, no fundo quase tivemos os mesmos resultados, ou seja, um Estado cada vez mais emagrecido, um Estado cada vez com mais dificuldade em responder? Não concordo na leitura. Porquê? Porque me recordo bem do dia em que estava, por acaso, numa conferência na Fundação Carlos de Gulbenkian aqui em Lisboa e soube que íamos deixar de ter subsídios de férias e porque me recordo bem do esforço que foi feito para repor subsídios de férias e repor horários de trabalho. Portanto, eu estava lá nos dois momentos e, portanto, quando nós vivemos os momentos e os sentimos, e eu senti porque não estava no governo, mas estava numa instituição que na saúde tinha um papel muito relevante, a Administração Central do Sistema de Saúde, quando foram as reposições de um conjunto de direitos, e lembro-me do esforço financeiro, que foi necessário fazer, porque o dinheiro não cai do céu. É isso também que porventura distingue algumas escolhas que o Partido Socialista faz face a outras forças partidárias. Mas reconhece que foram decisões a que o governo de então teve de tomar pela forma como recebeu o país, pela herança que teve dos anteriores, ou especialmente do anterior governo liderado pelo PS. Reconheço que era uma situação que
até determinado momento não teria tido alternativa. Depois, penso que houve uma tendência, quase que como aquela história do o criador que toma conta da criatura, e houve uma tendência liberalizante que não estava necessariamente no pacote do programa de ajustamento e que foi também construída pelo país intervencionado com a Troika. E, portanto, as escolhas foram direcionadas. As escolhas não são totalmente impostas. E eu já participei em algumas mesas e sei que as escolhas não são necessariamente impostas. E o país intervencionado tem, pode-se dizer, muito poucos graus de liberdade, mas tem alguns graus de liberdade para dizer o que é que quer fazer, quais são as reformas que quer fazer. E, portanto, na escolha dessas reformas é que, provavelmente, as opiniões se dividem. Quando olha para os governos de José Sócrates, que imagem é que isso lhe deixa? Percebo a questão e defronto-me com ela. Se eu olhar, por exemplo, para a área da saúde, não tenho dúvidas que foram feitas reformas muito importantes nesse período de governação. As unidades de saúde familiares, um conjunto de equilíbrios até financeiros que foram dados aos hospitais por alguma maior autonomia que lhes foi dada, por exemplo, na negociação com a indústria farmacêutica. Houve, de facto, a criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Tudo foram coisas que foram feitas nessa altura. Portanto, não há só o lado do queremos esquecer. Não, há reformas, e eu falo deste setor, que é que eu conheço bem. Mas há esse lado, queremos esquecer? Claro que há um conjunto de aspectos que hoje são associados aos governos de José Sócrates, que são, sobretudo, a circunstância que decorre da acusação que lhe é feita e que são preocupantes e que ninguém ignora que têm uma marca negativa e de grande preocupação para aqueles que são militantes do Partido Socialista. Por um lado, por causa da questão do equilíbrio orçamental, porque as boas políticas também são políticas que têm contas equilibradas, e por outro lado, por uma questão de alguns aspectos que terão sido erros, pelo menos lidos de fora. As acusações ainda estão em apreciação, como é sabido, mas que seriam preocupantes. Olha, ser mais rápido, se calhar. O controle da comunicação social. Deixe-me só voltar atrás e rapidamente, dizia eu na introdução que nunca se imaginou ministra, obviamente até aparecer o convite, mas que a saúde apareceu por mera casualidade. Sim, Bernarda, a saúde apareceu um bocadinho por casualidade, porque eu sou licenciada em Direito, nem nunca tinha ouvido falar de administração hospitalar antes de um dia me deparar com um anúncio de abertura de curso de ingresso para a especialização em administração hospitalar. Não era um mundo que me fosse familiar. Não tenho, a minha irmã é médica, de facto, mas não tenho muitos familiares na área, nem enfermeiros, nem tenho uma tia médica também, e são casos únicos, portanto não era um mundo que me fosse próximo. E foi um desafio foi uma oportunidade que surgiu e na qual eu me fui envolvendo. E é para nunca mais voltar à saúde? Agora, neste momento, é mesmo uma necessidade de não sei como lhe chamo, de dieta, de pausa, de interrupção. Agora eu sou administradora hospitalar, essa é a minha profissão. Se me pergunta assim, vê esse eventual regresso? Provavelmente necessário, até por razões profissionais, como algo que lhe apeteça muito, não. Fiquei bastante saturada e acho que me esgotei sob o ponto de vista daquilo que é a minha capacidade de ser criativa nessa área. Pedia-lhe agora que nos falasse da sua desilusão que trouxe para este podcast. Trouxe para este podcast a desilusão que certamente atinge muitos, que é a guerra na Ucrânia.
depois de anos em que, sobretudo quem tinha responsabilidades na área da saúde, tentou dar tudo por tudo, daquilo que tinha e daquilo que não tinha, para salvar vidas. Os acontecimentos de 24 de fevereiro de 2022 foram um terrível murro no estômago e uma sensação de enorme injustiça. Depois de tanto esforço dos ministros da saúde da União Europeia a trocarem médicos, a trocarem enfermeiros, a trocarem meios, ventiladores, tudo, depois deixarmos-nos ir para uma guerra, foi algo muito, muito difícil, tem sido algo muito difícil de racionalizar. E a inspiração? Inspiração, Presidente Jorge Sampaio. Todos os portugueses são necessários, não há portugueses prescindíveis, porque é isso que nós levamos no final do dia, é a alegria nos olhos de podermos fazer coisas em conjunto, da diversidade, das opiniões distintas e de, a partir daí, conseguir construir um país melhor para todos, porque eu acho que é mesmo isso que nos une. Na música traz uma pergunta da Garota Não, que é uma cantora verdadeiramente de intervenção dos nossos tempos, e é uma pergunta que não sei se faz a si própria, que é: que mulher é essa? É uma música que vamos começar a ouvir, e pedir que nos explicasse que mulher é a Marta Temido e porque é que escolheu esta música. Escolhi esta música porque gosto muito da letra e gosto muito também do som que sai da voz da nossa cantora. Acho que é uma música com algo de ironia, com algo de doçura, com vida, e uma história de uma mulher que não é perfeita. Acho que a imperfeição é algo que em nós e nos outros devemos aceitar e devemos apreciar, porque somos todos imperfeitos, e se percebermos isso melhor, tenderemos a ser mais tolerantes, e quão necessária é a tolerância. Marta Temido, muito obrigado por ter vindo ao Geração 70. Este podcast teve sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção de Mariana Oca, fotografia de Nuno Fox, edição vídeo de Carlos Paes e Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Só a gente é um sarilho, que mulher é essa que aparece tanto na revista? 3 folhas só de fotos e um cantinho de entrevista. E o que é que importa? Quem quer saber do que fala, muito mais importa que vestido leva a gala. Mas a preta não entra, a baixa não entra, não, a velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasto em vão. Mas a preta não entra, a baixa não entra, não, a velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasto em vão. Quanto talento gasto em vão. Mas a preta não entra, a baixa não entra, não, a velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasto em vão. Quanto talento gasto em vão.